Fala pessoal, Leonardo Goulart aqui, especialista em coworking. Hoje eu quero falar com você o que acontece, o que esses coworkings estão errando por aí, que eles não conseguem encher os seus espaços, não conseguem ter clientes, ou enfim, não fecham positivo, só fecham no vermelho. Como é que alguns estão com fila de espera, enquanto outros não estão indo bem? Alguma coisa está errada nisso daí, e nós vamos entender hoje aqui. Eu vou te dar dicas para o seu negócio dar certo. Vou fazer bastante alerta daqui hoje, hein? Então fica nesse vídeo até o final. Se você tem aquele amigo empreendedor, empresário do ramo de coworking, está passando por essa situação, ou quer aprender mais sobre coworking, já pode compartilhar esse vídeo com ele, porque com certeza vai ajudar. Bom, então vamos lá. Eu passei recentemente por uma situação, uma experiência que eu queria compartilhar e foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu visitei um coworking numa outra cidade. Foi uma empresa que entrou em contato com a gente para entender um pouco mais sobre o nosso trabalho. A gente não conseguiu evoluir, mas eu tomei a iniciativa de ir pessoalmente até o coworking deles nessa outra cidade para entender. Fiz uma viagem longa, cansativa e cheguei lá sem avisar. Toquei campainha, aguardei até mais do que deveria, mas ok, fui atendido, conheci o coworking e cheguei a muitas conclusões. Deixei o meu contato, expliquei que eu estive pessoalmente lá e estou aguardando o retorno deles até hoje, tá? Por conta disso que eu vivi, por conta dessa experiência, eu decidi gravar esse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas. Dica número 1, telefone. Os caras não atendem telefone. O coworking é uma empresa, gente. Se você disponibiliza um contato, um número no Google, por exemplo, ou nas redes sociais, quando um cliente, ou um lead, ou um fornecedor, seja quem for, quando alguém entrar em contato com essa empresa, alguém tem que atender. No caso específico desse coworking, simplesmente eles não atendem. Eu, inclusive, liguei de outros números para entender se o problema, eles estavam enxergando aquilo ali como um spam ou alguma coisa do tipo, mas não atendem. WhatsApp? Não responde. Às vezes leva mais de uma semana para responder o WhatsApp. Agora, outra dica importante é sobre arquitetura, viu? Esse coworking era lindo, maravilhoso, foi feito um investimento enorme, muito bacana. Mas o layout, a disposição da planta baixa não atende às necessidades do cliente de coworking, simples assim. Eles fizeram várias salas iguaizinhas, como se fossem pequenas cabines individuais, o que é muito legal, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma videochamada em particular, ter privacidade de uma forma individual, mas não é sempre. Como que uma empresa com 3 funcionários, 4 funcionários vai trabalhar num coworking que só tem cabines individuais? É claro que não vai funcionar. Então a dica aqui é o seguinte: o coworking ele precisa ter variedade de espaço, porque você precisa atender diversos tipos diferentes de negócio. Você precisa atender uma empresa de contabilidade, um autônomo, uma startup. Então tem que ter variedade. A gente precisa de salas para atender 3, 4 pessoas, precisa de cabines individuais, precisa de salas maiores para empresas que têm 8, 10, 12, 15 funcionários. E veja, eu sei que alguns coworkings não têm essa possibilidade por uma limitação física. Mas a dica aqui fica a seguinte: dentro das possibilidades, dentro das limitações físicas, você precisa buscar uma forma de ter variedade e alternativa para o maior número possível de clientes e de empresas. A próxima dica aqui é o seguinte: nesse mesmo espaço tinham 4 salas de reuniões maravilhosas, todas vazias, 100% vazias. Já as cabines individuais tinham 2 ou 3 ocupadas e o resto tudo vazio. Assustador, gente. Eu fico imaginando para um cara que investiu para montar um coworking como aquele, deve ser assim assustador ver toda aquela estrutura, 2 andares e lindo, viu? Arquitetura linda, tudo vazio. Então, sala de reuniões. Sala de reuniões é um ativo que nós temos, ela gera receita, precisa de fato ter. Agora a gente precisa dosar. Para um espaço que tem 10, 8, 12 salas individuais, escritórios privativos, não dá para ter 4 salas de reuniões,
porque o modelo não funciona assim. Você não vai ter mais pessoas de forma periódica atendendo nessa sala se você não tiver contratos fixos. A lógica é o contrário. O contrato fixo por mês, por mais que possa parecer menos rentável, mas é ele que vai garantir a utilização das salas de reuniões no dia a dia. Uma coisa fomenta a outra. Não dá para se dedicar exclusivamente a um negócio, a um serviço e abandonar o outro. Isso não funciona na prática. A última dica é a seguinte: a gente precisa ter um pouco de cuidado com o treinamento que a gente faz com os nossos colaboradores. Nessa visita surpresa que eu fiz, eu questionei as colaboradoras, eram duas num balcão de entrada, e eu questionei. E cá, eu me apresentei como especialista em coworking e questionei por que não atende o telefone. Estavam as duas sentadas, cada uma no computador, numa tela de computador. E elas falaram assim para mim: não, porque a gente tem estado muito ocupado nas últimas semanas. Como assim? O coworking está totalmente vazio? Está ocupada com o quê? E ela me respondeu assim: não, a gente está prospectando novos clientes. Mas como que está prospectando novos clientes se não atende telefone, não responde mensagem? As coisas não batem. Bom, qual que é a última dica, gente? Você precisa enxergar o coworking como uma empresa. Ela precisa ter procedimentos. Os funcionários, os colaboradores, eles precisam saber o que tem que ser feito passo a passo. O cliente ligou, como é que atende? O que diz? Como é que direciona? Como é que agenda a visita? Onde ficam os contratos? Como é que assina? Quais são os valores? O que é feito depois de cada coisa? O nome disso é processo. Então, toda empresa precisa ter processo, senão não funciona. No coworking não é diferente. Para encerrar, eu quero te dizer que essa visita que eu fiz me deixou assim, sofrendo, viu? Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu batia na casa desse empresário que fez aquele investimento. Aliás, ele estava até viajando, não pôde me atender, estava viajando, mas é doído ver assim, um investimento daquele tamanho largado às traças, sem nenhum cliente. Tinham dois clientes, cada um numa salinha individual, e toda a estrutura vazia. É de dar dó. As pessoas precisam entender que montar coworking não é simplesmente montar espaços maravilhosos, que as coisas vão acontecer naturalmente. Não é assim que funciona. Existe sim lógica por trás do negócio, existem modelos de negócios diferentes. Coworking não é tudo igual. Então você precisa traçar qual é o melhor modelo para o seu perfil de cliente, para a sua região. Tem estratégia para divulgação. Nessa visita eu perguntei quantos leads chegaram essa semana. E aí eu liguei pro meu gerente, né, da minha rede, botei no Viva Voz e perguntei a ele: Márcio, quantos leads chegaram só essa semana? Era uma sexta-feira. Ele falou: deixa eu somar aqui. Léo, 36, 34. Aí eu olhei para ela falou assim para mim: aqui não chega isso nem no mês. Enfim, coworking é uma empresa, não dá para... As coisas não vão funcionar sozinhas, precisam de um piloto para pilotar esse negócio. E largar funcionário, por mais que o investimento tenha sido muito alto e o espaço seja lindo, e largar o funcionário por conta própria, pode ter certeza, também não vai funcionar. Bom, gostou desse vídeo? Se gostou, por favor, curte aqui, que isso faz muita diferença pra gente. Deixa seu comentário se você se identificou com alguma dessas dicas aqui. E detalhe, hein, se você conhece alguém que tá para investir em coworking ou já tem o seu próprio coworking, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que novos conteúdos virão e que poderão ser úteis aí para essa pessoa.